Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Refletindo com Emmanuel. No momento, nós estamos analisando, refletindo sobre a obra Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel Chico Xavier, que compõe a série Fonte Viva, sendo Caminho, Verdade e Vida a primeira obra. Hoje, nós vamos tratar da lição 75, cujo título é Na Casa de César. Vamos ao texto evangélico. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Muito comum, agora o comentário de Emmanuel, muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis, entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar um amigo que, aceitando laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Seu irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições. E o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgues, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. Muito oportuna a lição que o Espírito Emmanuel nos traz, o alerta, principalmente partindo de Emmanuel, que foi o senador Públio Lentulus, na Roma Antiga, como ele mesmo escreve na obra 2000 anos, quando ele traz importantes reflexões sobre a sua vida como senador no Império Romano. E ele disse que ele havia encontrado Paulo de Tarso em Roma. Numa ocasião, voltando da Judéia, ele desceu no porto próximo a Roma, que era o porto que servia nas proximidades a Roma, e deslocando-se com a sua comitiva para Roma, ele entra pela porta Óstia e encontra Paulo de Tarso. Determina que se estacione e conversa com Paulo de Tarso e diz que ficou impressionado com aquela figura austera e transparente. Por isso, agora, como Emmanuel, já na persona de Emmanuel, trazendo essas lições valiosas para nós na série Fonte Viva, ele alerta para essa questão e relembra a carta de Paulo aos Filipenses, quando ele diz que todos os santos, depois ele vai dizer que os cristãos de vida pura eram chamados de santos. Então, todos os santos, ou seja, os cristãos de vida pura, vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. E lá no final do comentário, Emmanuel vai dizer, lembra-te de que havia santos na casa de Nero, ou seja, haviam cristãos de vida pura na casa de Nero. Muita gente não sabe quem são esses santos, entre aspas, ou os nossos irmãos que têm boa vida, uma vida pura,
irmãos dedicados à causa, irmãos de coração devotado ao Cristo, irmãos que estão trabalhando, independente da conotação religiosa, que estão trabalhando nos meios políticos, nos meios públicos, desempenhando cargos públicos. Há muitos que silenciosamente e discretamente estão trabalhando, ou por questão da carreira pública, fizeram um concurso, passaram nesse concurso e hoje estão em altos cargos, ou porque foram convidados, porque faziam parte do círculo de amizades daqueles que detêm o poder, mas estão lá servindo com muita dificuldade. Muitas das pessoas criticam, você viu fulano? Ele agora está lá, tem cargo, é ministro, é secretário de tal ministério, é chefe de gabinete de tal ministro, está junto lá com o presidente, ou está junto com o deputado, com o senador, como se isso fosse mácula. Muito pelo contrário. Muitos estão lá prestando um serviço à causa. Nós conhecemos muitos companheiros nossos que estão lá trabalhando debaixo de um ambiente espiritual muito ruim, muito negativo, trabalhando com pessoas de personalidade tóxica, né? Políticos e que detêm altos cargos, ministros, parlamentares, que são tóxicos, pessoas de comportamento hostil, pessoas que trazem a empáfia, né? Trazem a soberba, sem ter muitas vezes condições de ter soberba, porque são intelectualmente pobres, mas se acham, né? E você, às vezes, se vê obrigado a trabalhar com esse tipo de pessoa, num ambiente hostil, espiritualmente hostil, porque você trabalha com ambição, com aquilo tudo que tem de ruim que a pessoa possui, que ela quer ter poder, que ela quer... Mas você está lá fazendo o seu trabalho. E nós temos irmãos nossos que estão lá fazendo o trabalho, ofertando a essas pessoas uma reflexão, alertando para isso. Olha, cuidado, será que não é melhor por esse caminho? Estão fazendo o melhor que podem. Muitos, alguns até o limite. Alguns ficam pelo caminho, alguns, evidentemente, chega uma hora que tem que sair, tem que seguir o seu caminho, já deram o seu contributo, mas são irmãos nossos, e só nos cabe orar por eles, né? Tanto que ele diz aqui, ó, que análise desvirtuada repara maliciosamente. As pessoas estão acostumadas a ouvir por aqui e repassam, você viu fulano? Só para fazer fofoca, só para falar mal da vida alheia. Isso não traz glória para ninguém. Fujamos disso, alerta o espírito humano. Saiamos disso. Primeiro perguntemos por que esse irmão está lá. E que ele seja feliz. E que ele tenha as condições de trazer uma sementinha de luz para esses ambientes escuros da política e da fortuna, dos cargos de poder, né? Que a imprensa fica em cima, a imprensa maliciosa fica em cima. Então, e correndo riscos de colocar até a sua família, o seu CPF, como eu costumo dizer, em risco, em xeque, para assinar contratos em nome do poder público, para atender, muitas vezes, necessidades da sociedade e minhas necessidades, nossas necessidades. E eu não enxergo isso. O cara está lá abrindo mão da família, abrindo mão de estar em paz, para poder atender, muitas vezes, demandas nossas, da sociedade. Né? Então, quando o irmão é compelido a dizer, a participar de grandes representações, lá se vão as pessoas a estigmatizaram, a chamar a atenção. Você viu o fulano? Então, ele relembra que Paulo de Tarso conviveu em Roma, foi ajudado por muita gente. Né? E nós mesmos somos testemunhas de quantas pessoas que nós conhecemos que desempenham cargos importantes hoje, que quando a gente precisa, eles acolhem, ou vêm até nós, procuram, como é que foi isso, como é que é tal coisa, como é que você está enxergando isso. São pessoas que estão precisando de apoio, de oração. Né? Então, Paulo de Tarso diz, escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo, pessoas que estão lá preocupadas. E diz depois, não julgue, pois, o teu irmão pela fortuna aparente ou pelos privilégios políticos. Lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides a lição. Sempre lembremos
dos nossos irmãos que estão com fortuna ou que estão com cargos e privilégios políticos. Oremos por eles. Não entremos nessa vibe, nesse nível espiritual de sair julgando este ou aquele. Oremos pelos nossos irmãos que estão com cargos políticos. Oremos por aqueles que detêm as responsabilidades parlamentares e oremos pelos que detêm as responsabilidades no Poder Judiciário. Todos eles, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, estão ali por escolha de Ismael, aquele que gerencia o Brasil, sob o comando de Jesus de Nazaré. Jesus está no leme, e se essas pessoas foram eleitas pelo voto, se seguiram o caminho que chegaram a ser eleitas, se estão no Poder Judiciário com cargos importantes de ministros desta ou daquela corte, ou são presidentes ou ministros, foram eleitos ou foram escolhidos, e estão no Executivo, desempenhando os maiores cargos do Executivo brasileiro, é porque o caminho os levou até lá. Nada ocorre sem que seja com o consentimento de Jesus de Nazaré. Nós espíritas já sabemos disso, então não há justificativa, nem mesmo por escolha política, por si desta ou daquela conotação política, que dê direito ao espírita de atacar este ou aquele. Só nos cabe orar. Nas nossas reuniões de radiação, nas nossas reuniões mediúnicas, no nosso evangelho, vibrar por esses irmãos que estão lá a serviço do Cristo. Não nos esquecemos disso. É uma lição muito importante, principalmente porque nos traz muita paz. Há muitos santos na casa de Nero e há muitos santos nas casas de César no Brasil de hoje. Não nos esqueçamos disso. Não julguemos o irmão, principalmente o espírita, que lá se encontra. Ele está em lutas e, com certeza, está tendo aborrecimentos muito fortes, inclusive de ordem espiritual. E o que nós vemos muitas vezes são espíritas denegrindo espíritas que estão nesse trabalho, não oferecendo a ele o suporte e o apoio que ele precisa. Há muitos santos na casa de Nero, dizia Paulo de Tarso aos Filipenses. Não nos esqueçamos e repensemos a nossa conduta perante a esses irmãos. Fiquemos em paz, que Jesus nos abençoe sempre.